Ponto Poder Contexto. Olá, estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Igor Cavalcante, repórter do Ponto Poder. E como você reparou, Wagner Mendes não está aqui hoje, está de férias, curtindo aí uma volta ao mundo, né, que ele vai fazer nas próximas semanas. E eu estarei aqui na apresentação do podcast até fevereiro, quando ele retorna aí, certamente muito saudosista das férias. No Ponto Poder Contexto desse sábado, vamos falar da investigação contra o deputado federal Júnior Mano e contra o prefeito de Choró, Bebeto Queiroz. Também teremos uma entrevista com o deputado estadual Heitor Ferrer, uma figura aí muito conhecida da política cearense, que retorna para a Assembleia Legislativa do Ceará. E vamos falar também dos prefeitos que iniciam a gestão já na mira da Justiça. A gente vai ter uma palhinha aí falando logo do Bebeto Queiroz, mas temos muitos outros aqui no Ceará. E para começar o nosso programa de hoje, vamos receber aqui a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Seja bem-vinda, Jéssica, já que a gente não está de férias, estamos por aqui, né? É isso mesmo, meu amigo Igor Cavalcante, agora no comando aqui do Ponto Poder Contexto. Não somos Wagner Mendes então cá estamos, eu, você, Kleber Galvão aqui comandando o nosso som e vamos conversar, porque Wagner tirou férias, mas a política não quer saber de tirar férias aqui no Ceará, viu? Exatamente, Jéssica. E o assunto que a gente começa é o que dominou o noticiário político aí nesta semana, nas últimas semanas, que é o caso do deputado Júnior Mano, que é investigado pela Polícia Federal por um suposto esquema de desvio de emendas no Ceará. Esse caso envolve também o prefeito eleito de Choró, que atualmente está foragido, o Bebeto Queiroz. E claro que a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Então, a situação é bem complexa lá na cidade, né, Jéssica? E também para o deputado federal, porque isso envolve todo um contexto maior, um contexto até mesmo nacional, né? Isso, Igor. Esse caso a gente está acompanhando, esse caso eu falo de uma forma mais ampla, né, desde dezembro, com toda essa questão do prefeito eleito, do Bebeto Queiroz e toda a investigação em relação a ele, e aí vieram esses desdobramentos que acabaram chegando também na alçada de um deputado federal. Então, Júnior Mano é um deputado que está no segundo mandato, tem construído uma força política no Ceará nos últimos anos, a esposa é prefeita de Nova Russas, a Jordana Mano, foi reeleita lá com bastante folga. É um político que é novo no cenário político, mas que já tem uma base construída já bastante robusta de relações. Então é claro que é um caso que chama atenção justamente, né, por se tratar de uma figura que está aí nesse crescimento. E claro que a gente fica atento e acompanhando os detalhes, porque a gente está falando de recurso público, a gente está falando de emendas federais, de prefeituras, numa investigação que, inclusive, ela acaba jogando luz também num problema que a gente sabe que existe, mas tem muita dificuldade em acompanhar a materialização dela de forma investigativa, que é a questão da compra de votos e como que esses esquemas todos de corrupção que envolvem dinheiros, assim, quantias vultuosas, acabam impactando também nas disputas eleitorais. Então, acho que esse começo de ano, assim, finalzinho do ano e esse começo de ano, e com possibilidade de render ainda mais, é mesmo esse caso. E ao longo dessa semana a gente tem várias reportagens no Diário do Nordeste sobre esse assunto. E só para situar nosso ouvinte, né, porque foram tantas matérias, para a gente dar uma resumida aqui. No caso, o deputado Júnior Mano, ele é apontado pela Polícia Federal como tendo um papel central, supostamente, né, nesse esquema. Envolve também o Bebeto Queiroz, prefeito eleito, e aí a Polícia Federal aponta que ele seria supostamente o cabeça, né, desse esquema criminoso, que envolve tanto a manipulação eleitoral, né, a questão da compra de votos, quanto essa questão também de emendas parlamentares, a destinação dessas emendas, a forma que ela era enviada e a forma que ela chegava ou não chegava, no caso, na ponta, né, para o eleitor. E aí a denúncia partiu da ex-prefeita de Canidé, Rosário Ximenes, ela que é do Republicanos, e na denúncia que ela fez ao Ministério Público ainda em setembro do ano passado, ali no meio da campanha eleitoral ainda, ela citou
mais de 50 municípios. A Polícia Federal já conseguiu mapear, de certa forma, alguns contratos que existiam com quase 50 municípios. Ainda não há um indicativo por parte da Polícia Federal de que todos esses contratos sejam ilegais ou qualquer coisa do tipo, mas é uma investigação que está aí começando, que já tem bastante fôlego, né, Jéssica? Mas já causou esse burburinho todo. Inicialmente, a Rosário Ximenes, ela citou principalmente uma questão de ameaça e tentativa de compra de votos. E aí a Polícia Federal foi investigando. Ela chegou a denunciar que envolveria até 58 milhões de reais e esses quase 50 municípios, mas é um esquema que, segundo ela, envolve principalmente esse repasse de emendas e o foco da denúncia dela era a questão de laranjas, né? Segundo ela, o Bebeto Queiroz mantinha aí quase 10 empresas em nome de laranjas e essas emendas elas eram ou desviadas, tinha ali uma fatia que voltava ali para ele, no caso ali cerca de 15%, ou então a empresa que era contratada acabava mantendo um hábito ali de extorsão ao prefeito, dizendo, olha, ou vocês nos pagam mais, ou a gente para aqui o serviço. E aí isso, claro, acabava desviado para a compra de votos. Então é um esquema bem complexo, né, Jéssica, que envolve aí figuras bem relevantes aqui no cenário político. Pois é, e claro, essa investigação está na Polícia Federal, o caso especificamente do deputado Júnior Mano, ele é remetido já para o STF, né, por se tratar, né, de uma figura mesmo que tem esse foro privilegiado, então vai para uma outra etapa da investigação. Agora, claro que tem esse impacto mesmo nessa articulação das prefeituras, que é o que está sendo investigado. Nas reportagens do Diário do Nordeste, inclusive, você pode acompanhar a resposta das prefeituras que são citadas, tanto a lista de prefeituras citadas, como a resposta daquelas que nos responderam, né? Nós demandamos todas as prefeituras que são citadas nesse documento que relata mesmo toda essa investigação. E, Igor, nós falamos aqui do caso do prefeito de Choró, né, do Bebeto Queiroz, e ainda em dezembro, assim, eu acho que das últimas manifestações dele, público, ele que está foragido, ele, por ocasião da Operação Admanos, né, que é essa investigada que começa no Ministério Público aqui do Estado, ele publicou nas redes sociais uma nota, abre aspas aqui, em que reafirma sua total inocência em relação aos fatos investigados. Né? Na ocasião ele disse que estava integralmente à disposição para esclarecer os fatos, ele que cumpriu 10 dias de prisão temporária, né? Agora teve um episódio que foi muito curioso, Igor, e até a gente repercutiu no Diário do Nordeste também, que foi na ocasião da prisão, ele ter tentado jogar o celular no espelho d'água, né? Porque esse celular é o que traz muito do detalhamento desse esquema de compra de votos. Então, assim, foi uma peça-chave que por pouco a Polícia Federal não perdeu, né? Exatamente. O Bebeto foi alvo de 3 operações da Polícia Federal e do Ministério Público até agora. A primeira foi essa em 4 de outubro, em que havia apenas mandado ali de busca e apreensão de equipamentos, de valores. E aí foi quando ele jogou esse telefone celular, né? Ele estava praticando ali corrida na beira-mar. E quando a Polícia Federal chegou, ele acabou ficando ali meio nervoso, né? E arremessou o celular. Mas o celular ficou intacto, né? Apesar de ter sido arremessado. No dia 22 de novembro, ele foi alvo de uma operação do Ministério Público, chegou a ser considerado foragido, mas no dia seguinte se entregou, ficou 10 dias preso, foi liberado e no dia 5 de dezembro, novamente foi alvo de uma operação da Polícia Federal e até então ele está foragido, não chegou a ser diplomado, né? Ele pessoalmente, ele mandou o filho e também não foi ser empossado lá na cidade de Choró. Então o cenário é bem difícil para ele, assim, né? Essa situação. E causa muita instabilidade política também para o município, né? Você tem um processo eleitoral, muda gestor e a cidade começa não só sob um esquema assim que é muito complexo, que deve ser investigado minuciosamente na política, mas tem muita coisa a ser colocada para funcionar no início de gestão e que você imagina o quanto de prejuízo que não traz mesmo para a rotina da população, né? O poder tem
toda uma hierarquia de quem assume. É claro que a prefeitura não está desassistida de todo, mas é completamente diferente você ter um processo normal em que o prefeito eleito assume, toca ali as demandas da cidade. E esse celular que a Polícia Federal conseguiu recuperar deixa bem claro ali, deixa o prefeito numa situação bem delicada, né? Porque há uma conversa, há áudios mantidos por ele com eleitores, com apoiadores de quem ele tinha uma proximidade muito grande, de conversas assim bem suspeitas, né? Então havia eleitor pedindo a ele uma ajuda, uma assistênciazinha, né, como o eleitor fala, para conseguir pagar a escola atrasada do filho. Tem um político que pede uma ajuda para fazer uma operação porque estava perdendo muitos eleitores. Há ainda também a questão de uma dessas empresas, né, que foi denunciada, que o dono, né, seria supostamente aí um laranja, né, um aliado do prefeito, que trabalhou como vigilante e ganhava pouco mais de R$2.000 por mês, mas a empresa tem um capital social de 8,5 milhões. Então é algo que é difícil, bem difícil de explicar, né? E a gente tem também, só para complementar aqui, a gente tem, claro, uma nota do deputado Júnior Mano, que ele conversou com a gente durante a semana e também enviou esse comunicado, em que diz que essa investigação feita pela Polícia Federal tramita sob segredo de justiça e por isso ele não pode se manifestar. A defesa dele diz que reafirma o compromisso com a legalidade, estando à disposição das autoridades policiais e judiciais para o esclarecimento desses fatos. E a defesa ressaltou que confia que, ao término das investigações, o deputado, né, será considerado inocente e será plenamente reconhecida a inocência dele. Então, é um cenário que também, a Jéssica falou aí sobre o papel que tem o Júnior Mano na política cearense, é um papel que, de certa forma, tem ali um plano de fundo na disputa já em 2026, né? Porque ele foi se mostrando uma figura de grande destaque e aí começou a ser até cogitado para cargos mais altos, né? Mas isso acaba colocando ele numa situação bem difícil, né, Jéssica? Ah, certamente, assim, já venho comentando, né, de como ele é essa figura em ascensão, que está construindo uma base que é muito sólida, e a gente finaliza a eleição municipal, se prepara para de 2026, de certa forma, num cenário em que, pensando no cargo do governo, já falamos várias vezes sobre ele, assim, mesmo nesse, né, pouco tempo pós-eleição de 2024, mas que tem a possibilidade de um Almano, governador ir para a reeleição, oposição se articulando, mas é um cenário que ele tem umas peças um pouco mais definidas ali, apesar de a oposição, né, claro, ainda certamente ser o ponto que vai mexer muito com essas discussões. Você tem um governador que pode ir para a reeleição, você já tem um determinado cenário. Agora, quando a gente fala da disputa do Senado, eu acho que essa vai ser uma das mais animadas, assim, dos últimos anos mesmo, assim, porque é a vaga do senador Cid Gomes e do senador Eduardo Girão, finaliza o mandato deles, e tem muitos nomes, e só falando em base governista, tem muitos nomes que têm se colocado, e de certa forma o nome do Júnior Mano começou a circular também como um nome possível, como uma figura possível. Dentro do Unlisted, que a gente está falando de nomes que há muito tempo se articulam para tentar uma vaga como essa, e a gente tem o deputado federal José Guimarães, a gente tem o ex-deputado também Chiquinho Feitosa, é outro nome que se coloca para essa disputa, o próprio Cid Gomes como um candidato à reeleição. Então é uma galera aí que vai mexer bastante com essa base, e qualquer nome que chegue certamente gera ali uma desestabilização, né, nessa corrida, mas ainda tem muita coisa para acontecer, para rolar até lá, o próprio, né, o andar da carruagem dessa investigação e essa questão das emendas parlamentares, assim, não de agora elas estão na mira da Polícia Federal, há todo um trabalho nacional, inclusive, assim, de alguns poderes, né, no caso do Poder Judiciário, de algumas instituições também que tratam de transparência, pedindo que haja mais clareza. A gente já vê essas emendas serem suspensas, né? Atualmente ainda está nesse conflito
com o ministro Flávio Dino para, enfim, tentar dar um jeito assim, de cobrar, de pressionar o Congresso Nacional a tratar com mais transparência esse processo dessas emendas parlamentares. Isso não é de agora. Há emendas que não se consegue saber, ter um rastro do momento em que elas saem até para onde elas vão e como elas são aplicadas. É muito nebuloso ainda o processo dessas emendas e certamente é uma discussão que vai respingar nas tratativas eleitorais de 2026, principalmente com o desenrolar dessas investigações, que elas não acontecem só aqui, esse não é o único caso, mas a gente espera que até 2026, que é o momento que vocês colocam na eleição para o Congresso Nacional de novo, a gente consiga ter um cenário mais claro, né, de qual é essa relação que os parlamentares hoje têm com esse envio de emendas, especialmente para prefeituras pequenas, como é que isso funciona. A gente tem, inclusive, toda essa movimentação aí nacional por conta justamente do ministro Flávio Dino, né, que tomou para si uma bandeira aí que a ex-ministra Rosa Weber, né, tinha encabeçado de investigar, de tentar fechar esse cerco sobre as emendas parlamentares. O Flávio Dino, como entrou na vaga dela, seguiu com esse processo e tem sido alvo aí de muitas críticas e muitos ataques vindo do Congresso, né? Mas num cenário como esse fica ainda mais evidente, até nacionalmente, a importância que se tem de dar mais transparência a isso, até para que deputados que tenham sido injustamente acusados ou tenham que responder sobre isso, eles possam provar sua inocência, né? E aqui no Ceará, claro, que muitas dessas prefeituras que foram acusadas já aí mostraram, né, fizeram indicações com notas, com pronunciamentos, tentando tirar seu nome ali, dizer que essas obras foram feitas sem emendas parlamentares, né? Mas é algo que, ao que indica, pode colocar aí uma investigação no rastro de muitos prefeitos, né, Jéssica, pelo que a gente tem de cenário hoje, né? Igor, pode mesmo, assim, só acompanhando essas investigações, inclusive essa do prefeito eleito de Choró, do Bebeto Queiroz, elas tramitam em segredo de justiça, então a gente precisa, assim, é um trabalho bem minucioso até a gente conseguir ter acesso a esses documentos, porque não é para qualquer pessoa, assim, há as partes que conseguem acessá-los, e aí tem todo o trabalho de construção de fontes jornalísticas, de confirmar essas informações, e nesse tempo que a gente vem já de alguns dias, assim, acompanhando esse material, tentando ouvir as partes, você vai conversando nos bastidores e já há expectativa de que esse caso do Bebeto, ele vá respingar em outras prefeituras, com outros processos, com outros pedidos de cassação de prefeitos eleitos, já sendo protocolados ainda, que vão passar por investigação. Então, a perspectiva, considerando o tamanho aí do que se apresenta ser esse esquema, é que pode sim respingar ainda em outras prefeituras, em outros nomes, assim. A gente tem focado nesse primeiro momento da investigação nos nomes que a Polícia Federal já trata mesmo como investigado, já está apontando diretamente que pode ter algum envolvimento direto, mas assim, na política a política é um fio, né? E esse tipo de situação também, você puxa ali e pode vir bastante coisa. Então a gente vai seguir bem atento a todo esse processo de investigação. Lembrando que o Diário do Nordeste teve acesso a essa investigação a partir do relatório feito pela FICO, né, que é um grupo aí que combate o crime organizado e é com base na investigação feita pela Polícia Federal. Então tem todo esse relato aí feito pelos agentes das operações, das prisões, do que foi encontrado, das conversas, interceptações telefônicas, e quando chega, né, a um deputado federal, a um parlamentar federal, esse caso é imediatamente remetido ao STF, né? No caso dessa investigação, está no gabinete do ministro Gilmar Mendes, no STF, e a partir disso ele deve aí fazer todo o desenrolar do caso. Jéssica Wellman, acredito que seja isso, caso tenhamos deixado passar alguma coisa, mas acredito que não, né? Só para te agradecer aqui pela presença e já deixar o convite para a semana que vem para garantir aqui, né? Certeza, pode contar comigo que eu tô sempre por aqui. E, gente, essa investigação ela é complexa, são muitos detalhes,
Volto a reforçar aqui, o Igor já tinha falado no começo, o Diário do Nordeste tem várias reportagens nesses últimos dias explicando passo a passo, ouvindo as pessoas que são citadas, então tá tudo lá para você se informar, acompanhar esse caso também e ficar aí esclarecido, né? Porque quando vier o desenrolar, já tá todo mundo ali com o assunto já fresquinho na cabeça. E a gente só seguir acrescentando o que for mais aparecendo. Sempre um prazer estar por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente, né, nesse primeiro momento. E até a próxima semana. Até mais, e nós seguimos por aqui. Vamos agora para um breve intervalo e na volta vamos conferir uma entrevista com o deputado Heitor Ferrer, que retorna à Assembleia Legislativa do Ceará. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Nesta semana eu fui até o gabinete 304 da Assembleia Legislativa do Ceará, que agora é ocupado pelo deputado estadual Heitor Ferrer. Heitor cumpriu 5 mandatos consecutivos como deputado estadual no Ceará entre 2003 e 2022, mas não conseguiu se reeleger nas últimas eleições de 2022, ficando na suplência. Então eu converso com ele e você confere agora essa entrevista completa. Que o senhor me explicasse um pouco do que o senhor fez nesse período aí de 2 anos, né? O senhor emendou aí 5 mandatos consecutivos, né? E aí agora teve essa pausa aí e retorna, né? O que o senhor andou fazendo aí? Aliás, 5 não, foram 4 de vereador e 5 de deputado consecutivos, né? Então nós tivemos 9 mandatos consecutivos e ficamos nesse ato aí de 2 anos e eu estive médico nesse período de 2 anos, eu estive no serviço público. Como sou médico do Estado, eu atuei durante esses 2 anos como médico do Estado. E nesse tempo aí, nesses 2 anos, somados a esse período aí como esses mandatos consecutivos, esse retorno que o senhor volta agora para a Assembleia, né? Quem é esse Heitor que volta? Né? É muito importante que um representante popular ele fique ausente um pouquinho do poder, principalmente se ele tiver já algum tempo. Por quê? Porque ele tem que saber que a nobreza da representação é muito grande. Você ser retirado de uma sociedade de 9 milhões e meio e ser um dos 46 homens e mulheres representando essa sociedade é de uma nobreza infinita. Então você tem que ter essa consciência do papel que é representar a sociedade do Estado em nome de 46 deputados, né? Então isso é uma responsabilidade muito grande. Quando você sai desse palanque, quando você sai desse poder representativo, né, da República e da democracia, você vê o quanto que esse poder é forte. E o quanto é importante você poder ter voz para representar segmentos da sociedade ou ela como um todo, através de um pronunciamento. Como é importante você ter uma angústia, como eu como servidor de um hospital, ameaçado de fechar suas portas por uma promessa que o governador fez de devolver à Polícia Militar ao Hospital José Martins de Alencar, e eu sem voz para ir à tribuna e me colocar me contrapor a essa atitude do governo e sem poder, né? Tive que me socorrer de um deputado, o Renato Roseno, para que ele pudesse fazer uma audiência pública para chamar as autoridades para justificar isso que eu considero uma insanidade, um fechamento de um hospital para o SUS, para entregar à Polícia Militar com estatísticas tão distintas da época que era da Polícia e da época que é do SUS, como o hospital serve a um e como o hospital serve a outro. Não que a polícia não mereça todo um bom trato, merece, nós somos defensores disto,
A polícia tem que ter um setor, principalmente da parte psicológica, onde o Estado tenha que socorrer esses policiais. Mas na parte médica, eles têm o ISEC, né? Instituto de Saúde do Estado do Ceará, que eles hoje pagam para ter atendimento em todo o Estado. É muito mais amplo do que o hospital da polícia. Portanto, você nota que você percebe a importância e o vazio que é quando a gente não está no parlamento. Deputado, e a gente tem a política brasileira, acho que nos últimos anos, e aqui a do Ceará não é diferente, um ano na política parece 10, né, assim, porque é muita coisa acontecendo. E aí o senhor ficou esses 2 anos afastados, volta para a Assembleia, e aí eu faço a pergunta para o outro lado, né, o que é que o senhor viu que mudou na Assembleia e o que é que permanece, digamos assim, as mesmas coisas que o senhor se incomodava anteriormente? Olha, eu vendo da eleição do Oscar para frente, eu comecei a ver mais o poder legislativo, né? Que infelizmente é muito fraco quando da divulgação da sua importância. Ninguém vê a Assembleia nas mídias sociais como se vê uma influência, né? Um cidadão ou uma cidadã que tem uma certa influência e vai fazendo seus stories. A Assembleia tem que estar preocupada com isso, ela tem que se tornar mais presente na vida do cearense. Através de Instagram, através do WhatsApp, através da sua televisão, através da sua rádio, que é muito importante, ela tem que ver uma maneira de se tornar mais presente na vida das pessoas, mostrando a sua intimidade, porque ela é muito rica e ela é, na verdade, o poder do povo, e o povo tem que saber explorar, o povo tem que saber que esse poder provocado, ele responde. O que acontece é que a sociedade é muito inerte, ela fica muito à espera da proatividade do parlamento. E o parlamento, ele é o dia a dia da vida das pessoas. O parlamento, ele é uma extensão de cada cidadão, onde o cidadão que paga tudo aqui, inclusive os nossos salários, e paga em dia, ele tem que buscar esse poder como uma extensão de sua casa, trazendo para cá os problemas coletivos e às vezes até pessoais, né? De ordem de perseguição, de ordem social, de ordem de contribuir para o próprio trabalho da Assembleia, que é de legislar e de fiscalizar. Então a Assembleia, ela é muito importante e eu acho que ela está muito aquém do que deveria estar quando ela se torna pouco presente por uma deficiência, que aí temos que descobrir qual, na vida das pessoas, no dia a dia. O que é que a gente sente? É que a Assembleia, ela pratica as mesmices dos anos que eu convivi aqui com os deputados. Vi, por exemplo, no final do ano, a mesma avalanche de mensagens governamentais para serem aprovadas a toque de caixa, sem maturação, sem a sociedade saber o que é que se passa aqui, sem ela ter conhecimento de novas leis que vão ser implantadas. Não tem sentido o governo ter uma base larga, como tem o governo do Estado, se aproveitar de um expediente chamado regime de urgência para ler uma matéria às 10 horas da manhã e até às 2 horas da tarde ele ter apresentado essa matéria, ter aprovado essa matéria, quando ele poderia ter feito isso ao longo do ano, ao longo do segundo semestre. Por que essa urgência, né? Por que no final do ano, no apagar das luzes, a sociedade merece respeito? E o primeiro respeito é dar a ela a ciência de que vai ter novas leis a serem assimiladas por esta sociedade, que tem que ter conhecimento de tudo, porque é ela que paga tudo aqui na Assembleia, como paga o Executivo e como paga todos os 3 poderes. Essa questão das urgências, né, que cada vez ficou mais comum, é uma das principais bandeiras criticadas pela oposição, né? Não tem tempo de discutir, não se faz uma audiência pública, é isso e a questão das emendas impositivas, né? O senhor concorda com essa crítica? Olha, a crítica com relação às urgências e às matérias que são aprovadas a toque de caixa, 100% criticável, né? E a minha posição contrária a esse sistema que faz 6 mandatos que eu presencio isto. Desde 2003 que eu presencio esse tipo de conduta do Poder Executivo, se utilizando do final do ano, do apagar das luzes, para fazer aqui a aprovação de matérias que nem são matérias que eram para ser votadas nesse toque de caixa, nessa coisa tão rápida, né? É uma crítica que eu faço, que eu concordo 100%.
quanto a emendas de parlamentares, eu sou contra emendas parlamentares. O poder legislativo, ele é um poder, como o próprio nome diz, de legislar e de fiscalizar, tendo uma outra função que é a intermediação de solução de conflitos, de solução de problemas. São as 3 grandes funções do parlamento. E aqui nós temos uma função importantíssima, que é essa de intermediar a solução de conflitos. O que não pode, e aí eu me perdoe quem vê de maneira diferente, o que não pode é um parlamento ter, como a Câmara Federal e o Senado, de 200 bilhões que tem o Poder Executivo para investir em saúde, educação, em saneamento, em estradas, em pesquisa, e o Congresso Nacional ter 59 bi. Imaginar que de 200 bilhões, o poder que legisla ter direito a 59 bilhões, quando a sua competência constitucional não é de execução, isso eu acho uma disfunção. Isso é uma mudança da competência constitucional do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que aprovar emendas ao orçamento. Essas emendas têm que ser impositivas para o Executivo fazer. Não num volume tão grande de dinheiro, porque o Poder Executivo, quando ele destina recursos, ele assume a responsabilidade da execução daqueles recursos, da probidade, da legalidade, da moralidade, da eficiência. O Legislativo, quando ele encaminha essas obras para serem executadas através de uma verba parlamentar, de emendas parlamentares, ele não assume responsabilidade nenhuma sobre o que ele manda, tanto é que está essa luta aí, emendas que não sabe para onde vai, nem sabe de onde vem. Isso para uma Constituição que diz que o poder público se rege pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da transparência, e de repente você quer um deputado encaminhar emendas sem dizer para onde vai, nem dizer quem está mandando. Então, por isso que a posição do Supremo é de estabelecer a transparência dessas emendas. Eu acho que a função do parlamento não é de estar destinando dinheiro. A função do parlamento é legislar e fiscalizar as ações do Executivo. Quando ele passa a ser doador de recursos através de obras, ele passa a ser o Poder Executivo também. E deixa o Poder Executivo 26% a menos de recursos para que o governo federal possa fazer as suas obras e executar as suas promessas de campanha. O senhor passou pela gestão de vários governadores estando aqui no parlamento, né? Essa relação entre o Palácio da Abolição e aqui a Assembleia, ela mudou muito ao longo do tempo? Os mesmos problemas o senhor vê que se repete, por exemplo, do Cid, Camilo, anteriormente também? A relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo sempre foi de harmonioso, obviamente, mas de supremacia do Executivo, né? O Executivo, no estado do Ceará, desde quando eu fui parlamentar, o Executivo tem um poder muito grande sobre a Assembleia Legislativa. Tanto é que, a começar agora pela indicação do presidente da Assembleia, né? Você viu que teve uma fé, um conflito entre o senador Cid Gomes e o governador Elmano com a presidência da Assembleia. A presidência da Assembleia nem é de Cid e nem é de Elmano. A presidência da Assembleia é dos deputados, né? O deputado indicado, olha o nome, o deputado indicado pelo governador foi rejeitado pelo Cid, que fez beicinho nos jornais, na imprensa, mandou um recado para o governador Elmano, que trocou de nome para a presidência da Assembleia. O poder se submeter a isto, né? Quando nós temos aqui os deputados que devem escolher o seu presidente. O governador apenas, obviamente, que recebe a indicação desse nome. E isso é desde a época do Lúcio Alcântara, que quando eu comecei aqui em 2003. Essa relação harmoniosa, ela é harmoniosa,
mas ela termina sendo submissa de um dos poderes ao outro. E o poder executivo, aqui no estado do Ceará, sempre foi hipertrofiado. Ele foi sempre de supremacia, né? E a Assembleia é um grande poder. São 46 deputados e o Executivo é só um governador. Deputado, desde 2018 a gente tem um nascimento aí de uma nova oposição, né? Tanto aqui no Ceará quanto nacionalmente, que é essa oposição mais bolsonarista, né? O senhor sempre teve esse papel na oposição e agora tem que dividir, digamos assim, esse espaço também com esse grupo. Como é que o senhor enxerga hoje esses grupos mais bolsonaristas aqui na Assembleia, no estado do Ceará? Eu não faço oposição apostando em terra arrasada, não faço oposição apostando no quanto pior, melhor. A oposição, ela deve existir, porque se criou essa história de situação e oposição, mas ela deve existir como uma representação da sociedade, que nós somos as ruas, pedir para ser esse representante da sociedade, representante popular, para atender essas demandas e cobrar do executivo quando ele está omisso nas suas obrigações. Essa oposição raivosa, não estou falando só do Ceará, mas essa oposição odienta que existe no parlamento brasileiro, ela deve ser evitada. Como a situação apaixonada. O parlamento ele não pode ser nem de oposição, porque a oposição vê defeito em tudo, e nem pode ser de base de sustentação, porque é amante, não vê defeito. Então, o parlamento dividido entre base de sustentação, base de apoio e oposição, ele vive nesse extremo. Os que são de oposição, às vezes a oposição odienta, vê defeito em tudo, e os que são da base de governo, apaixonados, não vê defeito em nada. A minha posição sempre é de centro, isenção, independência, porque aí eu sei fazer o discernimento entre o que é que está correto e o que é que está errado. Aquilo que está errado vamos criticar, e aquilo que está correto vamos aplaudir, vamos dar os méritos a quem teve a iniciativa de acertar. Então eu não sou deputado de apostar no quanto pior, melhor. E também não sou deputado apaixonado. A minha posição hoje, por conta dessa dicotomia, é de oposição ao governo. Até porque a base hoje do Elmano é uma base extremamente larga, né? Ele conta aqui com quase todos os deputados estaduais. Quando o senhor trocou de partido, né? Entrou no União Brasil, eu lembro que isso gerou uma grande repercussão, o senhor foi muito questionado, o motivo disso. Hoje, atualmente, assim, vendo também pelo que o senhor fala, ter esse papel de oposição, mas ser uma oposição mais de centro, digamos assim, como é que a União Brasil, de certa forma, se encaixa bastante nesse discurso que o senhor fez, né? Como é que qual a relação que o senhor tem hoje com a cúpula do partido, com o partido em si? É muito boa, a minha relação sempre foi boa, porque eu fui colega do Wagner, que é o presidente estadual, né? Me dou muito bem com os deputados estaduais, fazendo campanha junto à época das eleições em 22, né? E espero contribuir para esse trabalho de fiscalização e de legislar em prol do povo do Estado. Eu sempre faço um mandato com papéis nas mãos, com provas do que estou falando, nunca falo de maneira leviana. O que eu trago à tribuna é sempre muito consistente. E muitas vezes, desses pronunciamentos, tem uma consequência natural, que é uma representação aos órgãos auxiliares, Tribunal de Contas, ou ao órgão importantíssimo que é o Ministério Público, para que ele nos ajude a fiscalizar o Poder Executivo. Eu sempre trago aqui algo e dou uma consequência me auxiliando de órgãos importantes como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual. Deputado, a gente sabe quão difícil é essa oposição aqui no Ceará, né? A base do governo é muito ampla, mas eu queria que o senhor destacasse assim, o que é que o senhor acredita que deve ser prioridade de projetos que o senhor já tinha e projetos que o senhor pretende sugerir a partir de agora nesse novo mandato. O mandato é do dia a dia, ele se constrói no dia a dia. Por exemplo, eu tenho cobrado muito, isso já tem algum tempo,
minimização, a diminuição do número de homicídios no estado do Ceará. Mas tenho dito também que não se combate o crime de homicídio só com polícia. Se você não fizer um trabalho lá atrás, onde as políticas públicas de moradia digna, saneamento básico, escola de qualidade, saúde que atenda a população e emprego, nós não vamos equacionar este problema. Quando você não dá segurança pública nessas áreas, que é a segurança pública de moradia, segurança pública de educação, segurança pública de saúde, segurança pública de saneamento, segurança pública de emprego, onde o Estado possa contribuir com a iniciativa privada para promover o emprego, a consequência da falta dessa política de segurança pública é a insegurança pública que deságua na violência. A violência é uma consequência dessas omissões nessas áreas de segurança pública de cada um desses setores. Quando se omite ou não faz plenamente, há uma insegurança e há uma violência. O que nós temos no estado do Ceará é uma violência instalada. E quando se chama a polícia, é porque tudo falhou. Todos esses itens, que é de responsabilidade, principalmente de prefeitos municipais, que o Estado pode fazer convênios para dar o plus, para melhorar, como fez com o projeto Pro Cidadania, onde ele manda policiais do Estado para os municípios, aqueles que têm tantos mil habitantes. Por que não fazer isso em todas as áreas? De moradia popular, de escola de tempo integral, de saneamento básico. Tudo isso pode ser feito para minimizar essa insegurança pública que deságua na violência. Então, toda essa desesperanças que falta, que é escola, saneamento, moradia, essa desesperança deságua na desesperança maior que vai para a droga. Essa droga leva a uma série de violências que terminam na violência principal, que é o homicídio. Então, o Ceará hoje ele deve ao cearense, o governo do estado, uma pauta muito importante, que é de conter essa violência, que não se contém apenas com a polícia. E esse foi o deputado Heitor Ferrer, que retorna à Assembleia Legislativa do Ceará e fala aí que vai manter o mesmo ritmo de trabalho e se manter na oposição, como já era tradição dele aí nos mandatos entre 2003 e 2022. O Ponto Poder agora vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com a repórter Ingrid Campos, que fala aí sobre os prefeitos que já estão na mira da justiça e precisam responder aí a investigações já nesse início de mandato. O Ponto Poder volta já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos. Ingrid, seja bem-vinda. E aí, o que temos de novidade aí sobre a política, principalmente no interior, né? Pois é, Igor, a situação no interior está complicada, principalmente para 2 municípios ali, que a gente vai detalhar um pouco mais, mas pelo menos 10 municípios aí estão com a situação difícil aí na justiça eleitoral, né? Tem esses processos que estão sendo analisados, as denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público, novos casos podem surgir, né, de denúncias apresentadas pelo Ministério Público, mas no momento que a gente tem são esses 10, 11 casos aí.
No primeiro bloco, Ingrid, a gente já conversou aqui com a Jéssica sobre o caso do Bebeto Queiroz, lá de Choró, que está bastante enrolado aí, né, nas investigações sobre essa questão de suspeita de compra de votos e uma série de acusações aí que envolve até parlamentares federais. Mas o caso dele parece que não é nem de longe o único, né? Como você adiantou, tem caso, no caso dele tá foragido, mas já teve prefeito preso, né, neste ano. Pois é, o Bebeto, prefeito de Choró, ele não está aí nas suas atividades, né? Ele está foragido há mais de um mês, mas o Braguinha, em Santa Quitéria, também está enfrentando um processo tão complexo quanto ele, né? Então, no dia da posse, dia 1º de janeiro, o Braguinha estava lá na Câmara Municipal, preparado para pegar a faixa, e ele foi preso, né? Teve uma prisão preventiva decretada, devido a essa investigação, a esse processo que investiga compra de votos, né, envolvimento com facções criminosas, que essas nuances, né, elas vão se complementando e levando uma complexidade maior a esse caso aí, a essa situação política do município. Então, ele foi preso, passou por audiência de custódia, agora está em prisão domiciliar. E quem assumiu a prefeitura foi o seu filho, que é o vereador Joel Barroso, que inclusive foi reeleito presidente da Câmara Municipal para um 3º mandato no comando do Legislativo Municipal. E aí, pelas regras de vacância, né, na hierarquia aí da administração municipal, quem assumiria a gestão interinamente seria o presidente da Câmara. Então, o Joel ali ascendeu a esse cargo do executivo e está lá tocando a gestão enquanto o seu pai está aí nessa situação, né, de prisão domiciliar. E, inclusive, o celular do Joel foi levado, né? A gente até tentou falar com ele no dia de toda essa confusão, né? Enfim, toda essa situação. Mas o celular dele tinha sido levado também para ser usado como prova ao longo desse processo. Então, novas informações podem surgir, né? Santa Quitéria já é um município que passa por uma instabilidade política forte há alguns anos, né? O Braguinha também ele foi reeleito para um mandato agora em 2025, mas ele já era prefeito da cidade e durante esse primeiro mandato dele, ele teve um rompimento aí com a vice-prefeita Lígia Protásio, ele enfrentou outros processos na justiça que causaram o seu afastamento do cargo, né, e a vice-prefeita assumiu. Então teve aí uma virada de mesa, uma mudança aí nas dinâmicas locais, mas no fim, nessas eleições municipais, o Braguinha saiu vitorioso de novo e novamente o município vive uma incerteza, né, sobre o comando da cidade, se vai haver eleições suplementares, se o prefeito vai seguir preso, né, como é que esse processo vai se dar. Então é um caso tão complexo quanto o de Choró, que inclusive se tem notícias do Braguinha, né, sabe-se que ele está preso, mas o prefeito eleito de Choró, o Bebeto, também não tomou posse. Teve uma decisão judicial que impediu essa posse tanto dele quanto do vice Bruno Jucá. Quem assumiu também foi o presidente da Câmara, né, o vereador Paulinho. E é uma situação assim, cada uma tem o seu nível de complexidade, né? No caso de Choró, a população não sabe do paradeiro do prefeito, né? Então, eles teriam, né, tanto o Bebeto quanto o Braguinha, teriam esse prazo aí até 10 de janeiro, segundo a lei orgânica dos dois municípios, para tomarem posse diante da Câmara Municipal, né, para eles garantirem esse mandato, começar a trabalhar. Mas, diante de toda essa situação, essas duas câmaras, né, os presidentes das duas câmaras municipais, a presidente, eles ampliaram, né, esse prazo por tempo indeterminado, porque realmente depende do entendimento da justiça sobre essa situação, sobre esses processos, depende do trânsito em julgado da justiça eleitoral, depende de outra decisão que talvez possa invalidar essa resolução aí das mesas diretoras dessas câmaras municipais. Então, a gente ainda aguarda, né? A gente vai acompanhando para saber os desdobramentos, né? O que pode ter de atualização. Porque o presidente da Câmara também não pode ser prefeito para sempre, né? Não pode finalizar esse mandato
como o prefeito, se ele foi eleito para ser vereador. Então, a justiça vai analisar isso daí. Há, sim, a possibilidade de eles serem responsabilizados, de fato, por essas condutas que estão sendo investigadas e talvez se convocar aí uma eleição suplementar. Mas isso a gente vai esperar, né, a justiça dar andamento a esses processos para saber de fato o que vai acontecer. E esse caso lá de Choró, Ingrid, é tão complexo, né? Eu estava acompanhando a reportagem, que envolve até Canindé, né? A gente, inclusive, falou aqui no primeiro bloco que a pessoa que denunciou todo esse suposto esquema foi a ex-prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, e aí, claro que ela denunciou porque, segundo ela, havia também uma tentativa de influenciá-la e o município que ela governava na época e que tinha uma candidata que acabou derrotada. Então, a cidade, né, a prefeitura de Canindé, que atualmente o prefeito eleito é o professor Jardel, né, que era aliado do Bebeto Queiroz, então há aí uma ação também do Ministério Público tentando impedir, né, tentando investigar aí essa questão da compra de votos. Mas a gente também tem nessa reportagem muitos outros municípios, né? Tem algum que tenha casos assim tão curiosos quanto esse, ou de fato essas prisões aí são os casos mais que chamam mais atenção, mas esses outros municípios também têm casos relevantes? Pois é, Igor, esses municípios que a gente já comentou, eles são os casos que mais chamam a atenção, né? Pelas nuances que existem aí, a complexidade de infrações, de crimes que são investigados, né, pelos desdobramentos que já ocorreram. Então, esses são os casos que realmente chamam mais atenção. Esses outros casos, assim, essas outras condutas que são investigadas, elas são condutas, digamos, mais clássicas, né, dessas irregularidades eleitorais, né? Então, compra de votos com oferta de algum benefício a eleitores por parte do prefeito, né? Como existe também essa suspeita nesses outros processos que a gente já comentou, contratação de servidores, né, num limite maior que o autorizado para anos eleitorais. Enfim, tem esses casos mais clássicos aqui que a gente vê em Aracati, né, em cidades como Limoeiro do Norte também, em Barroquinha, em Quixeré, em Ipu, Tauá. Tauá, inclusive, a justiça, o relator do processo no TRE, né, que é a segunda instância, chegou a votar pela cassação, né, pela responsabilização da chapa eleita lá, mas os outros juízes não seguiram o voto dele. Então, essa chapa foi inocentada, né, nesse processo, mas é interessante a gente também falar sobre esses casos, porque é um vai e vem, né? Olha como um assunto desse, ele causa divergência aí na justiça, né? Então, são questões muito complexas que merecem muita atenção aos detalhes, né? Também temos o caso de Moraújo. Esse processo de Moraújo, inclusive, é bem detalhado, sabe? No Ministério Público Eleitoral, eles fazem transcrições de conversas, né? Eles citam muitas testemunhas, enfim. É outro caso que também está aqui no radar desses órgãos de fiscalização, Coreaú. E é interessante também pontuar que, pelo menos a maioria dessas denúncias, né, elas partiram de queixas de coligações de candidatos derrotados nos municípios. Então, a gente vê como essas dinâmicas políticas, elas podem interferir no futuro mesmo, né, político da cidade, por meio dessas instituições fiscalizadoras, né, instituições julgadoras. Então, para a gente acompanhar essas dinâmicas, porque inclusive o Ministério Público pode receber uma queixa como essa e, no fim, elaborar um parecer dizendo que não foram achados indícios, né, suficientes para configurar uma prática irregular aí nas eleições, né? E algumas dessas cidades a gente tem até um impacto muito grande estadualmente, né? Então, por exemplo, no caso de Tauá, a prefeita de lá, né, a Patrícia Aguiar, ela tem uma influência muito grande, já foi deputada estadual, o filho dela é um político aí de destaque, né, o Domingos Neto, o Domingos Filho agora como secretário, já foi vice-governador, então são figuras que têm uma influência, têm um capital político
muito grande aqui no estado todo. No caso de Aracati, a gente tem aí a família Bismarck, o Eduardo, o Guilherme, o próprio Bismarck Maia, que é o ex-prefeito da cidade. Então, o desenrolar desses casos, é preciso a gente ficar acompanhando de fato isso, porque afeta também esse equilíbrio de forças, esse desenho, né, de forças políticas. Uma liderança como essa, perdendo uma prefeitura de uma forma como essa, assim, com acusações, com o Ministério Público ali na cola, claro que isso tem um impacto muito grande. E Ingrid, só para... Eu estava vendo aqui a reportagem também, eu vi que há um esforço da Justiça Eleitoral para tentar dar uma certa celeridade nesses casos, né? A gente vê, a gente citou aqui 10, mas imagina a quantidade de representação que tem aí que não foi encaminhada, né? Então, há um volume muito grande de casos para a Justiça Eleitoral, e esses são casos que tendem a ser mais demorados, são mais rápidos. O que é que você vê assim dessa situação? Pois é, Igor, a legislação eleitoral dá um prazo de 1 ano, né? Na verdade, não dá uma limitação de fato, né? É como se fosse uma sugestão. Diz que o prazo de 1 ano seria o período adequado para o término do julgamento de todos esses processos. E isso é com o trâmite em julgado, ou seja, o esgotamento das instâncias. Tudo já aconteceu, denúncia foi apresentada, foi julgado em primeira instância, foi julgado em segunda, foi julgado em terceira não, né? Em última instância, então, acabou o processo, tem que ser tudo dentro de 1 ano, né? Que seria o prazo ideal, porque é o tempo que os municípios se reorganizam, que a própria Justiça Eleitoral talvez convoca uma nova eleição, para não acontecer alguns casos como que a gente viu, por exemplo, em Iguatu, né? Que entrou o ano eleitoral com essa indefinição sobre o mandato do prefeito, né? Isso foi no mandato passado. Então, aqui, a Justiça Eleitoral do Ceará tem feito esse esforço, né? Então, instituiu aí um mutirão. Em dezembro, eles instituíram esse mutirão para dar celeridade a esses processos, né? A Justiça entrou em recesso agora no dia 19 de dezembro, né? As atividades vão retornar no dia 20 de janeiro, tá pertinho já, e a gente vai ver melhor o funcionamento, né, desse mutirão. Nas últimas semanas do ano, já dava para ver o volume de processos que estavam sendo analisados ali no TRE, né, que faz as suas, que transmite aí as suas sessões plenárias. Então, era até engraçado acompanhar eles dizendo: bora desembargador, né? Bora juiz, seu voto, enfim, tentando acelerar tudo isso. Então, processos extra-pauta que entram, processos na pauta mesmo ordinária. Então, vamos acompanhar. Eu acho que isso aí esse volume vai até aumentar, né? Porque o Ministério Público também deve finalizar a análise aí, elaborar mais pareceres sobre, enfim, a conduta desses prefeitos, até porque, voltando de novo para o caso de Choró, a suspeita que isso tenha um impacto em ao menos 50 prefeituras, né? Então, se isso se confirmar mesmo, olha o volume de processos que vão ser gerados, né? E a gente tem, como você bem falou, essas cidades, esses municípios, eles acabam ali sendo governados por presidente da Câmara, por vice-prefeito, às vezes acaba ali, a linha sucessória ela se faz presente, claro, mas o eleitor, né, que foi até a urna, que acreditou, que votou, que torceu, que balançou bandeira, participou de carreata, ele acaba ficando muito descrente com a política, né, diante de uma instabilidade como essa. E há um esforço muito grande da Justiça Eleitoral, da própria imprensa, de muitos políticos, de restabelecer essa credibilidade da política, mas em situações como essa, que em alguns casos os prefeitos de fato são culpados, e isso cabe à justiça julgar, e em outros casos eles são inocentados, mas o fato é que se cria uma instabilidade política muito grande nesses municípios, e o principal afetado não deixa, obviamente, de ser a população, que fica ali sem assistência, fica sem o serviço prestado, fica com essa mudança, essa instabilidade, não se sabe a quem reportar. Então, cabe a gente aí a torcer e, claro, fiscalizar, pressionar para que esses casos tenham uma celeridade, que essas condutas, né, cada vez mais éticas sejam tomadas pela política, né? E aproveito aqui para agradecer a Ingrid pela presença e deixar aqui o convite para os próximos episódios para a gente conversar e falar mais sobre o desenrolar desses casos.
Obrigada, Igor. Tá arrasando aqui no comando do Ponto Poder Contexto. O Wagner lá só descansando, né? E a gente aqui no batente. Exatamente, mas ele vai voltar e teremos aí vamos dar muito trabalho a ele. É isso, pessoal. O podcast Ponto Poder Contexto vai ficando por aqui. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa e também acompanhar nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só pesquisar Ponto Poder. Apresentação e produção, Igor Cavalcante. Áudio e sonoplastia, Kleber Galvão. Apoio técnico, Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto